Em uma das regiões mais áridas do planeta, onde a vida parece impossível, uma equipe de cientistas encontrou uma rede de cavernas que jamais deveria ter sido aberta. O deserto do Atacama, conhecido por seu silêncio absoluto, guarda ecos que não pertencem a nenhum ser humano. Hoje, você vai conhecer o relato de quem sobreviveu à mais sombria exploração subterrânea já registrada. Prepare-se para ouvir um som que ninguém consegue explicar e que talvez nunca se cale. No coração do deserto do Atacama, um grupo de 5 pesquisadores partiu para mapear cavernas fossilizadas. O calor abrasador e o ar rarefeito criavam uma sensação de isolamento absoluto, como se o mundo exterior tivesse sido apagado. Doutora Helena Moreira, geóloga brasileira, descreveu o local como um labirinto de ossos. Paredes de rocha vulcânica exibiam fósseis de criaturas marinhas, lembrando que aquele deserto já fora oceano. Durante a descida inicial, microfissuras no solo emitiram um som metálico, um eco profundo que não se encaixava em nenhuma explicação natural. O técnico de áudio, Martin, registrou frequências abaixo da audição humana. Enquanto a equipe montava o acampamento dentro da primeira câmara, um estrondo distante fez a areia vibrar. Não havia vento. O silêncio do deserto parecia agora conter algo vivo. Ao avançar para o segundo nível, os cientistas encontraram inscrições pré-colombianas representando criaturas alongadas com bocas abertas, como se gritassem eternamente. Helena sentiu um calafrio inexplicável. As inscrições mostravam símbolos de ondas sonoras e espirais, indicando que antigos povos temiam algo que vinha do subsolo. Martin percebeu que o eco captado antes seguia o mesmo padrão das figuras. A atmosfera ficou densa, dificultando a respiração. Lanternas piscavam sem razão. Um zumbido baixo percorreu a galeria, quase imperceptível, mas capaz de provocar náusea. De repente, um estalo seco ecoou por toda a caverna. Uma rachadura abriu-se no chão, revelando um túnel vertical que descia para a escuridão absoluta. Movidos pela curiosidade científica, a equipe decidiu explorar o novo túnel. Desceram com cordas enquanto a temperatura caía abruptamente, mesmo em pleno deserto. As paredes estavam cobertas por um limo fosforescente que emitia um brilho azulado, como se o lugar tivesse vida própria. No fundo, uma câmara enorme se revelou, com estalagmites negras formando colunas que pareciam órgãos de uma catedral profana. Quando Martin ligou o gravador, um som rítmico emergiu do nada. Um eco profundo, quase uma voz subterrânea. O som parecia responder às falas humanas. Cada palavra era devolvida com um atraso distorcido, como se algo os imitasse. Helena pediu silêncio absoluto. No breu, o eco repetiu seu próprio nome, alongado e gélido. O pânico tomou conta da equipe. Um dos assistentes, Diego, começou a sangrar pelo nariz, caindo inconsciente após ouvir um tom mais agudo. Martin tentou desligar o gravador, mas o aparelho continuou a funcionar sozinho, gravando ondas que não correspondiam a nenhum som humano. Decidiram retornar, mas o caminho parecia diferente. Túneis que antes eram lineares agora formavam curvas impossíveis, como se a caverna se reconfigurasse. As bússolas giravam sem parar. O GPS indicava coordenadas fora da Terra, algo impossível. Uma sombra líquida atravessou a passagem diante deles, movendo-se sem forma definida, deixando um rastro de frio intenso. Helena sentiu uma pressão nos ouvidos, como se estivesse debaixo d'água, enquanto o eco aumentava até se tornar um rugido ensurdecedor. Perdidos e sem sinal de rádio, a equipe se dividiu em busca de saída. Martin e Helena seguiram juntos por um corredor estreito. O corredor levava a uma sala circular com um lago subterrâneo. A superfície da água vibrava em sincronia com o som que ecoava. De dentro do lago, bolhas começaram a subir. Algo gigantesco se movia nas profundezas. Um tentáculo translúcido rompeu a água por um instante, refletindo a luz da lanterna como vidro líquido. Helena percebeu que o som não era apenas físico, mas mental. Pensamentos aleatórios surgiam em sua mente, como se a caverna falasse diretamente a ela. Martin começou a repetir frases em uma língua desconhecida, os olhos vidrados. O lago brilhou em um tom esverdeado, revelando silhuetas de corpos fossilizados nas margens. Uma onda de calor percorreu a sala,
seguida por um silêncio absoluto que durou segundos eternos. O silêncio foi quebrado por um estrondo que fez a água explodir. A criatura emergiu parcialmente, revelando uma massa amorfa coberta por olhos negros sem pupilas. Os olhos se moviam em perfeita sincronia, refletindo a luz como espelhos de obsidiana. Helena sentiu a mente ser invadida por memórias que não eram suas, flashes de civilizações perdidas e mares antigos. Martim caiu de joelhos, completamente paralisado. Helena arrastou Martim para fora da sala enquanto a criatura recuava lentamente para as águas. Cada passo parecia prolongar o corredor, como se o espaço estivesse distorcido. A lanterna de Helena começou a falhar, deixando apenas o brilho do limo para iluminar o caminho. O eco agora repetia uma única palavra: fiquem, fiquem. Após horas de fuga, Helena encontrou uma abertura natural que levava a uma antiga saída bloqueada por pedras. Com um esforço sobre-humano, ela conseguiu remover as rochas enquanto Martim recuperava lentamente a consciência. Atrás deles o som aumentava, mas não havia mais nenhuma forma visível. Quando finalmente emergiram à superfície, a noite fria do deserto parecia irreal, como se tivessem atravessado para outro mundo. Tempo se passou, mas nenhum dos outros da equipe que entraram na caverna voltaram. Foram feitas buscas, mas foram em vão. Dias depois, Helena analisou os registros de áudio. O gravador captou frequências que formavam um padrão semelhante à linguagem humana, mas sem tradução possível. Especialistas em som afirmaram que as ondas continham harmônicos que poderiam afetar o cérebro, provocando alucinações. O material foi confiscado por autoridades chilenas, desaparecendo misteriosamente de todos os arquivos. Helena nunca mais falou publicamente sobre o que viu, mas confessou a um amigo que ainda sonha com aqueles olhos. Hoje apenas Helena permanece viva para contar essa história. Ela afirma que o som ainda a persegue, mesmo em ambientes silenciosos. Alguns pesquisadores acreditam que a criatura seja um remanescente de formas de vida extraterrestres que chegaram ao planeta quando o Atacama era oceano. Outros dizem que é apenas um eco geológico raro, mas nenhum deles consegue explicar as gravações. E você ousaria descer até a Caverna Negra para ouvir o eco por si mesmo? Se você chegou até aqui, conte nos comentários. Você acredita que algo realmente vive sob o deserto do Atacama? Ou foi apenas um fenômeno natural? Inscreva-se no canal Sombras Ilustradas e clique no próximo vídeo recomendado para continuar explorando os mistérios que a ciência não consegue explicar.